Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia de conhecer aí como é que foi o desempenho do setor de comércio, do setor varejista aqui do Brasil. Então a gente vai trazer esses dados para vocês. Vamos falar do levantamento sistemático da produção agrícola também, que está sofrendo com as questões climáticas. A gente vai passar por todos os pontos importantes disso. Vamos repercutir um pouquinho ali a matéria do Gustavo Lima, porque tem muita gente com dúvida em relação a impactos e ao peso disso. Então a gente vai esclarecer esses pontos para vocês. E vamos falar do G20, porque o Brasil está liderando aí no segundo trimestre o crescimento dos países. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é dia de falar do comércio bombando, brasileiro comprando e comprando muito em todos os setores. A gente vai explicar aí o que está acontecendo com o comércio brasileiro. E já vamos falar uma boa notícia, tá, gente? Não vamos cair na falácia aí de acreditar que isso é uma má notícia aí e que vai ter que cair, vai ter que subir os juros por causa disso. Vamos falar também do agro, né? Que está perdendo aí cada vez mais produção aí por causa dos problemas climáticos, mas mesmo assim não aprende. A gente vai ver aí que eles vão continuar pautando aí na monocultura e pautar ainda mais a monocultura. A gente vai falar sobre tudo isso também. Falando em agro, vamos falar também do Gustavo Lima aí e essa farra aí de mais de 50% do orçamento aí de cultura de algumas cidades aí sendo gastos para shows deles aí. Mas antes de tudo a gente já pode passar para a nossa agenda do dia, né, Débora? A gente tem hoje uma agenda até que bem enxuta, né? Sim, hoje temos aí dados mais concentrados mesmo. Até na parte da manhã, nos dirigentes do Banco Central Europeu que participam do Fórum Financeiro Eurof em Budapeste. E aqui, né, eu queria chamar a atenção porque estão dirigentes do Banco Central Europeu, porque eles discursam ao longo do dia todo e são vários dirigentes, né, mais que um dirigente. Então, apesar de estarem aí só numa linha da nossa agenda, eles tomam bastante parte do dia. Então, isso deve ficar no radar, até porque hoje também teve divulgação de política monetária lá no Banco Central Europeu, na zona do euro, seguida aí por uma coletiva de imprensa da Christine Lagarde. Então, bastante parte da agenda, uma boa parte da agenda aí fica tomada pelo Banco Central Europeu hoje, mas de forma mais enxuta no visual para vocês. A OCDE divulgou o PIB do G20 do segundo trimestre. E aí, boas notícias também, porque o Brasil está no topo do ranking, a gente vai falar sobre isso, como já adiantei. Pesquisa mensal do comércio de julho saiu 9 horas. André também já adiantou que traz boas notícias, surpreendendo novamente. Vamos falar disso com vocês. Teve a divulgação da decisão de política monetária da zona do euro e um dado que deve ganhar relevância, na verdade já ganhou relevância, que dois dados hoje que devem ganhar relevância nos Estados Unidos. Um deles está na agenda, que é o Departamento de Trabalho divulgando o índice de preços ao produtor e o núcleo. Essa divulgação ela tem potencial de mexer com as expectativas da condução de política monetária. Então, dado importante que a gente vai comentar na abertura de mercado. E a gente tem também aí os dados de desemprego, né? Não de desemprego em si, mas dos pedidos de auxílio-desemprego que não estão na agenda, mas também saem hoje. Então, dois dados que têm potencial de mexer com essas expectativas em relação a juros nos Estados Unidos e devem ganhar holofotes. A gente tem 20 horas o Peru divulgando a decisão de política monetária e o Fórum Público Anual de 2024 acontecendo em Genebra, na Suíça, durante o dia. Mais um dia aqui da nossa semana. Então, hoje uma agenda realmente mais voltada para o Banco Central Europeu em número ali de aparições, mas com dados importantes aqui no Brasil, com a pesquisa mensal do comércio e dados que podem conduzir a política monetária nos Estados Unidos. Vamos agora para o nosso giro de mercado já, Débora, com a notícia que a gente sugere todo dia para vocês já se prepararem, para saber o que está acontecendo, o que já aconteceu, o que esperar no dia de hoje aí. Mas a gente vamos falar da Ásia porque notícias de tecnologia recuperaram alguns mercados aí, principalmente os mais voltados ao Ocidente, mas a China ainda preocupa, né? E os dados da China ainda refletiram nas bolsas mais ligadas ao mercado chinês, né?
Exatamente. Hoje a gente teve um movimento majoritariamente positivo na Ásia, se a gente for pegar ali em número de bolsas que subiram. As bolsas subiram mais do que caíram no continente asiático. As que subiram, elas subiram na esteira de Nova York ontem, porque a gente teve uma recuperação do setor de tecnologia. Eu sempre falo aqui que o setor de tecnologia ele é bem sensível a juros, mas não é uma sensibilidade de juros qualquer. O setor de tecnologia ele é bem sensível a juros de curto prazo. São setores mais voláteis, setores que normalmente têm já um apetite pelo risco diferenciado, tem uma maior também sensibilidade no apetite pelo risco, então ele acaba respondendo mais ou menos, porque são setores que realmente oscilam muito, então setores muitas vezes mais arriscados e por isso já tem essa ligação com o mercado de juros. Só que a gente tem um outro ponto que envolve o setor de tecnologia, que normalmente quando a gente está falando de empresas de tecnologia, estamos falando aí de empresas que têm uma maior participação de capital de terceiros, então elas são mais dependentes de crédito e por isso também mais dependentes das taxas de juros de curto prazo, porque se a gente tem ali empréstimos de mais curto prazo e uma participação ali no custo de capital desse capital de terceiros na empresa, se a gente tem uma elevação do custo de crédito, elas vão sofrer mais. Então elas têm essa sensibilidade. E ontem, depois que saíram os dados de inflação dos Estados Unidos, a gente tem vários dados aí que foram sendo divulgados ao longo do tempo, teve o payroll, os dados outros dados do mercado de trabalho, então JOLTS, ADP, pedidos de auxílio-desemprego, todos eles de uma forma até mista, mais indicando para o corte de juros nos Estados Unidos. E ontem a gente teve a divulgação do CPI, o Índice de Preços ao Consumidor, que também mexeu com essas expectativas. A expectativa é de corte, isso não mudou, então o que a gente ainda tem de incerteza é a magnitude desse corte, se vai ser 0,25 ou meio ponto percentual, mas as empresas de tecnologia acabaram reagindo bem, principalmente a queda nos rendimentos das treasuries. Então, com as treasuries arrefecendo mais um dia e a expectativa de corte se tornando já realmente majoritária, sem nenhuma perspectiva de manutenção de juros nos Estados Unidos, as empresas de tecnologia acabaram reagindo a esse fechamento das curvas, principalmente nos juros mais de curto prazo. E a gente viu a Nasdaq liderar o movimento de altas em Nova York e a Nasdaq, bolsa intensiva em tecnologia, sendo impulsionada pela Nvidia, que teve um salto ontem. E aí esse movimento chega à Ásia. Então eu vou colocar para vocês aqui na tela, só para vocês acompanharem comigo, o TAIEX. TAIEX tem várias empresas de semicondutores e chips na sua composição. Não à toa que eu escolhi o TAIEX, porque foram esses setores justamente que puxaram as bolsas asiáticas para cima. Então o TAIEX subiu 2,96, o Nikkei 225, que tinha sofrido no dia anterior, subiu mais inclusive que o TAIEX, mas daqui a pouquinho o TAIEX, só para todo mundo estar na mesma página, é o principal índice de Taiwan aqui. Daqui a pouquinho a gente fala do Nikkei no giro de mercado. Mas então as bolsas que têm essa intensividade maior em tecnologia acabaram respondendo bem a esse impulso que veio ontem de Nova York. Mas algumas bolsas continuam ali orbitando ou 0 a 0 ou indo para o terreno negativo quando pensamos aí em bolsas mais ligadas realmente à China. Porque a China está permeada de incertezas em relação ao seu crescimento, não se ela vai crescer ou não, mas se ela vai cumprir a meta de crescimento ou não. Essas incertezas estão afetando de forma geral o mercado e mercados mais ligados à China. Então hoje a gente viu o Xangai Composto no terreno negativo, o Hang Seng, por mais que ele seja ali um índice mais voltado para a tecnologia, também com mais suscetibilidade a juros, ele também acabou ficando levemente no terreno negativo. Então, parte das bolsas ficou mais ligada a essa incerteza em relação à China. E agora tem uma grande expectativa do mercado de que a China corte as taxas de juros e que tem ali principalmente as taxas de hipoteca sendo cortadas para mais uma vez estimularem ali, ou pelo menos as expectativas é que se estimule a demanda e o consumo na China. Então o mercado já está criando essas expectativas em relação à China, mas hoje o Xangai Composto não respondeu a isso e nem outras bolsas mais aí voltadas para desempenhos ou mercados mais voltados para o desempenho da China. Quem ficou no terreno positivo realmente respondeu na esteira de Nova York aí. Vamos falar do comércio então, indo para o Brasil, porque o comércio surpreendeu, né? Todo dia a gente fala isso, né? Surpreendeu o mercado, subiu acima do que o mercado estava esperando, cresceu 0,6%, é a sexta alta no ano, em 7 meses a gente tem 6 altas mensais do comércio, só caiu no mês passado. E vamos ver aqui os gráficos que a gente montou aí para vocês, para a gente entender como que se deu essa alta no comércio. Se a gente pensar
o comércio ele aumentou em 0,6% e no ampliado ele aumentou em 0,01%. O índice de construção civil puxou para baixo esse ampliado porque você teve queda na construção civil, a gente já fala aí mais ou menos daqui a pouco. Se a gente for pegar aqui o acumulado em relação ao mesmo período do ano anterior, a gente vai ter aqui 4,4% do comércio normal, do comércio que não tem autopeças, imóveis, nem construção civil, de alta em relação ao mesmo período do ano anterior e 7,2% de alta do comércio ampliado. No acumulado já tem 5,1% no acumulado do comércio normal e no ampliado 4,7%. No acumulado em 12 meses a gente tem 3,7% no acumulado 12 meses e 3,8% no acumulado em 12 meses do comércio ampliado. Vamos ver agora quais setores que tiveram aí os melhores desempenhos nesse mês aí para a gente divulgar para vocês. Combustíveis e lubrificantes aí foi o que teve queda de 0,5% e o material de construção de 0,3% aí nesse momento. O resto aí você teve alta em basicamente todos os setores. A gente não colocou aqui o de perfumaria e farmacêutica porque que também teve queda, mas a gente decidiu selecionar aqui até para vocês conseguirem ver quais foram os grandes puxadores aí do comércio nesse momento. 0,8% de alta nos hipermercados e supermercados, tecidos e vestuários, que é um setor que está sofrendo muito, que a gente já mostrou aqui que ele inclusive ainda está com um acumulado negativo em 12 meses, justamente pelo fato de que você tem um comércio aí muito grande aí com empresas chinesas que vendem muito vestuários e estava caindo mês após mês, ele voltou a crescer, 2,6% aí. Móveis e eletrodomésticos, itens caros, o brasileiro está comprando mais itens caros, ele estava com uma demanda reprimida para trocar, por exemplo, linha branca aí, de geladeiras e tudo mais, ele está voltando a comprar esses itens aqui. Outros equipamentos de informática, 2,2%, também itens de alto valor agregado. O brasileiro está gastando bastante aí, não é simplesmente o brasileiro está comprando coisas, ele está comprando coisas de alto valor no comércio. Veículos, 4,4% de alta dos veículos aí nesse momento, e só para a gente finalizar aqui, 2% de outros artigos de uso pessoal, ou seja, o brasileiro está comprando e pagando e comprando itens de alto valor aí no comércio. Então, o que aconteceu aí nesse ano? A renda aumentou, salário mínimo subiu acima da inflação, negociações salariais, na sua grande maioria, estão resultando em reajustes acima da inflação, desemprego baixo, confiança sobre o futuro da economia, confiança que você vai se manter no emprego por um bom período de tempo, de que você não vai ter perda da renda num período curto de tempo, e tudo isso aí está gerando justamente esse bom cenário comercial. Mas, obviamente, daí hoje no rádio de novo, eu faço esse grande exercício para filtrar para vocês as besteiras que a gente ouve no rádio, falar que pena que mês que vem o comércio vai ser afetado porque vai aumentar o custo do crédito, já que a gente vai ter que aumentar a taxa Selic, Ou seja, já está acomodado que vai aumentar a taxa Selic, e daí fala, não é porque você vê, o comércio está muito aquecido, tem que parar. É isso, comerciante, que o pessoal está falando quando não vai aumentar a taxa Selic, que você tem que vender menos. Basicamente é isso. Então, de novo, para controlar o preço do arroz, que eles não vão conseguir controlar porque começaram a colocar fogo em tudo, eles vão fazer então com que pessoas percam o emprego, diminuam a renda e parem de comprar no comércio e utilizar serviços, Débora. E aí o mercado errou de novo, porque a previsão, até vocês puderem voltar aqui só um pouquinho na outra tela, só para a gente pegar ali o desempenho do varejo, porque o que o mercado esperava, de novo, foi aí uma previsão subestimada. Para o varejo restrito, a expectativa era de alta de 0,4%. E para o varejo ampliado, a expectativa era de queda. Então, o mercado realmente errou de novo, E aí, a gente já explicou ontem, inclusive, sobre isso. O que eu tenho visto? Ou as métricas estão muito erradas, ou a gente tem aí uma subestimação mesmo dos índices brasileiros para que construa-se essa narrativa de que eles estão sendo muito superados, estão indo além do que realmente se esperava. Agora a gente vai viajar um pouquinho aí pelos municípios de São Paulo, porque a gente vai falar do Gustavo Lima. Ontem saiu a matéria no nosso portal, tanto no ICL Notícias como no ICL Economia, uma matéria que mostra que os shows do Gustavo Lima têm um peso grande no orçamento dos municípios, não só
do orçamento em si, mas também aí consome muito, né? Ou um único show consome muito o orçamento de cultura do município. E muitas pessoas vieram ali tirar dúvidas comigo. Ah, mas Débora, isso não traz impacto para a cidade? Mas a prefeitura não contrata porque ela quer, ele tem o preço dele, as prefeituras não contratam porque elas querem. Então, eu vou tentar sanar essas dúvidas propondo algumas reflexões aqui para vocês. Primeiro, né, um show do Gustavo Lima num município, vamos pegar aqui, tem um município que tem 10 mil habitantes. É um município muito pequeno, que tem ali vários gargalos, vários problemas de infraestrutura, inclusive, se a gente olha o município, né? Então, o que a gente tem que pensar é quanto de impacto realmente traz. Quem que vai para esse município? Pode ter alguém que vai de um município vizinho ali assistir o show, acaba consumindo alguma coisinha, bebe, come ali, mas não é o impacto que a gente vê, por exemplo, num show da Madonna, como a gente falou aqui, né, numa Olimpíada. Não dá para comparar uma coisa com a outra. A gente está falando de municípios bem pequenos e aqui, né, municípios que muitas vezes têm um orçamento muito enxuto. Então, um show desse, que é um único evento no ano, e se a gente até pega outros shows que aconteceram em mesmos eventos, então tem lá a Feira Verde, a Feira do Agro XYZ do município. Aí foi o Gustavo Lima e foram outros 3 sertanejos. O cachê do Gustavo Lima, às vezes, é 4 vezes maior. Às vezes, ele é 10 vezes maior do que os outros participantes ali. Então, a gente tem que saber pesar uma coisa com outra. Então, eu separei alguns municípios aqui pra gente falar. Até se vocês quiserem me tirar da tela, deixar em tela cheia aí, porque acho que dá para o pessoal ver melhor aí os pontos que eu quero chamar a atenção, mas vamos começar aqui por Campo Verde, né? O município de Campo Verde tem uma população de 44 mil habitantes, tem um orçamento ali de 331 milhões, o orçamento per capita, né, por cada um da população, é R$ 7.428 e o valor destinado à cultura é 2 milhões e 84. O show do Gustavo Lima sozinho é 1 milhão e 100, né, o valor do contrato. Ele consumiu 52,78% das verbas anuais aí que foram destinadas à cultura no ano todo, tá? E esse valor é muito parecido, um pouquinho menor do que o valor destinado à assistência social no ano todo também. Então, nesse município, 1 milhão e 400 é o valor que se tem destinado para as políticas de assistência social para o ano. É isso para pagar pessoal, isso para realmente ter ali as suas políticas de assistência social realizadas. Então, é esse tipo de peso que eu quero chamar a atenção. Vou pegar aqui um outro município para vocês. Vamos pegar aqui Tupã, tá? Que também tem algumas distorções aí. Deixa eu só carregar aqui. Tupã teve 37,85%, é que vai ficar um pouquinho lento para mudar as coisas, tá? Mas 37,85% das verbas anuais da cultura foram destinadas ao show. O valor do contrato é de 1 milhão e 100, o valor da cultura é de 2 milhões. É uma prefeitura que tem 366 milhões de orçamento, 5 mil de orçamento per capita, e o show custaria ali cerca de R$17 por pessoa se a gente fosse fazer o valor do show. Só que o que eu queria chamar a atenção aqui, não só quase 40% da verba do ano todo da cultura foi para um único show, como é um valor muito parecido com a reserva de emergência de contingência aí do município. Então é esse tipo de reflexão que eu queria fazer aqui. Eu vou pegar só mais 2 e depois eu vou até trazer uma outra reflexão que tem muito a ver com o que a gente estava falando no N1. Em Mara Rosa, né, em Goiânia, aí, o show custou R$102 por pessoa, se a gente for pegar o valor do show pelo número de habitantes, porque Mara Rosa é um município de 10.700 habitantes aqui. 10% das verbas anuais da cultura foram destinadas ao show e a alimentação escolar, em 2024, o ano todo, custa ali para a prefeitura 1 milhão e 700. Então é esse tipo realmente de coisa que eu queria chamar a atenção, até numa comparação com outras pastas, para vocês terem essa ideia que se pesa no município. E aí até eu queria chamar a atenção para outros pontos. Pode deixar aí Mara Rosa na tela? Porque no N1 estavam falando ali, mas o município, né, os estados e os municípios também têm ali a sua parcela, né, de responsabilidade nas questões ambientais. Então eu separei alguns municípios só para a gente comparar quanto de verba tem na pasta de Secretaria de Meio Ambiente ou coisas que o valham, porque em Icó, que é um dos municípios que estão aqui, a verba destinada para o meio ambiente foi de 1.536.000.
Em Campo Verde, que a gente já viu, foi 622 mil para o ano todo, metade aí quase do que se gastou no show. Em Novas Russas, o orçamento da pasta, né, que é a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, foi de 1.625.000. Em Luiz Eduardo Magalhães, pasmem vocês, o Fundo Municipal do Meio Ambiente, eles não têm nem pasta disso, foi de R$390 mil. Então é esse tipo realmente de peso que eu queria trazer, né? Porque não dá para a gente discutir, mas que impacto vai ter? Mas a prefeitura pagou porque quis. É um valor muito elevado para municípios que às vezes têm isso de orçamento para gerir o ano todo pastas importantes do município. Então, o que tem que ser investigado porque isso não precisa de licitação, porque você fala, eu vou contratar o artista tal, não tem como montar uma competição entre eles, você quer aquele artista específico, então tem uma coisa que se chama inexigibilidade, até tem que falar devagarzinho, porque trava a língua, de licitação. Então, a licitação não é exigível nesses casos. E aí, você consegue, né, também... abre precedentes para que os cachês sejam muito altos e aí pode ter, né, realmente isso tem que ser investigado, mas pode ter ali alguma distorção desse cachê para que alguém se beneficie disso. Então é isso que tem que ser investigado, mas o que eu queria chamar a atenção o valor é caro para esse tipo de município e o impacto deve ser muito pequeno. Não dá para comparar com outros shows, gente, que eu sei que muita gente veio me perguntar e por isso que eu quis esclarecer aí para vocês. Quando a gente faz um evento esportivo, e geralmente a gente faz esses eventos esportivos em grandes cidades, é justamente pela capacidade da cidade de absorver os impactos que aquele grande evento vai ter. Por exemplo, se a gente pensa aqui na Fórmula 1, eu nem gosto de Fórmula 1, mas eu sei que quando você tem Fórmula 1, vem muita gente de fora do país ver a Fórmula 1, as pessoas aqui dentro vão consumir a Fórmula 1, as pessoas de fora de São Paulo também vêm ver a Fórmula 1, então é muita gente que vem rodar, tem muita gente que vem trabalhar nesse evento, tem muita gente aí que vai conseguir aumentar seu faturamento porque vão comer, vão beber, vão fazer compras aí no município. Você, então, tem um giro bem grande aí de pessoas que vão girar numa grande área em relação a um grande evento e isso aí, sim, vai acabar gerando bons resultados. Aí a gente teve a NFL nesse momento aqui em São Paulo, você teve o show da Madonna no Rio de Janeiro, quando você tem Olimpíadas em Paris, você tem Olimpíadas no Rio de Janeiro, então esses eventos, sim, você consegue gerar grandes movimentações. Agora você pensa lá, qual que é a cidade que está aí mesmo na tela? Mara Rosa. Vamos pegar Mara Rosa aí, que tem 10 mil pessoas e vai gastar R$1 milhão aí, R$100 mil para você fazer um show do Gustavo Lima. O que você vai conseguir com isso? Você vai conseguir fazer com que pessoas de outros municípios próximos de Mara Rosa cheguem até lá. Beleza, mas você vai ter movimentação assim de pessoas de fora do país, de pessoas de outros estados, até porque nessas cidadezinhas, pelo que a gente conseguiu perceber aí, show do Gustavo Lima é que nem capim, né? Você vai lá e toda semana parece que tem um desses pequenos municípios que vão ter esse show. Então vai pegar aí uma micro-região brasileira, vai conseguir lotar, não sei se você tem, Débora, alguma ideia de qual que é mais ou menos o público médio desses shows aí? Eu tentei procurar, inclusive, nos sites de notícias dessas prefeituras, né, ou dos jornaizinhos locais ali, não encontrei nenhuma estimativa de público, nada assim, lotou, deve ter uma estimativa, né, deve ir bastante gente, não estou falando que é um show esvaziado, mas eu não encontrei nenhuma manchete em relação a isso. É que isso seria importantíssimo, porque isso daí, se fosse assim, vamos dizer assim, 50 mil pessoas em Mara Rosa para ver o Gustavo Lima, aí beleza, eu calo a boca, porque aí realmente tirou. Mas não é isso que provavelmente está acontecendo. Você não vai ter 50 pessoas, porque a cidade não comporta 50 mil pessoas. Isso é óbvio. É 5 vezes a população da cidade, 5 vezes a população da cidade. A cidade não vai comportar isso. Então você vai ter esses shows caros, muito caros aí, em pequenas cidades, que você não vai ter efeito. E a gente sabe para que estão fazendo isso aí. Não é para você girar a economia que está sendo feita. Vamos falar em português bem claro. É para você fazer populismo barato não, populismo bem caro para o orçamento dessas cidades aí, para você conseguir aí angariar a eleição. Porque essas cidades pequenas, basicamente, o prefeito é um grande zelador, e aí ele vai lá e promove um show desse, né, e consegue fazer
com que a população goste dele. Né? Não tem muita questão de ideologia, não tem muita questão assim. É basicamente aquele cara que é o mais, vamos dizer assim, é o cara que é mais querido na cidade, que acaba sendo votado. Tipo o Muzambinho, que é do meu pai lá. É sempre as mesmas pessoas lá que acabam indo. O cara já mudou 15 vezes de partido, mas é sempre o mesmo prefeito. Depois vai o amigo do prefeito, depois vai o filho do prefeito, depois o prefeito volta. É basicamente isso. Daí, provavelmente, o Muzambinho deve ter contratado já algum show do Gustavo Lima. O Muzambinho deve ter uma cidade, se não me engano, deve ter uns 17, 20 mil pessoas. Não é um município tão grande assim também, né? Mas então você basicamente está contratando esse show para agradar essas 10 mil pessoas e garantir que essas 10 mil pessoas votem em você. Então é basicamente isso que a gente está acontecendo. Então não tem desculpa para você falar aí que vai aquecer consideravelmente a cidade, porque é outra lógica, outra estrutura. Então, gente, o pessoal está apanhando, fala, tá pagando porque quer, né? Mas você não tá, mas é sempre a mesma pessoa que está indo. Também é outra coisa que a gente tem que ficar atento, né? Por que não são outros? Por que não tem, por exemplo, assim, um show de uma banda de pagode famosa, uma banda de samba famosa? As pessoas só gostam de sertanejo nessas cidades, então todo mundo só ouve um tipo de música. Coisas para a gente ficar bem atento, né, Débora? Até as pessoas perguntaram, mas quando você arrecadou com esse show? Normalmente são shows da prefeitura, né? Então é a festa da cidade. Tem a maior parte desses shows estão concentrados no São João. Então, eu peguei 6 meses, que a gente começa a ver esses shows acontecendo em março até setembro, foram 12. Então, assim, né, a gente vê mais acontecendo na época do São João, mas são festas da cidade, muito provavelmente shows ali da prefeitura. Né? Então, a arrecadação não está em pauta aqui e nem essa movimentação mesmo do comércio, que pode sim acontecer? Pode sim acontecer, mas pela própria estrutura da cidade, pelo próprio tamanho da cidade, a gente já sabe que não acontece, né, dessa forma que as pessoas estão imaginando. Então era isso que eu queria explicar, até porque eu vi essas dúvidas de forma recorrente, inclusive vieram me perguntar de forma particular e eu achei importante esclarecer para todos. Mais uma vez a gente tomou o programa inteiro aí com assunto polêmico, né? Mas vamos chamar a nossa audiência aí para uma coisa que bem interessante aí que vai acontecer, que é o ICL, ele fez uma parceria com o Flipei, que é a Feira Literária Pirata das Editoras Independentes, que é um dos eventos culturais mais revolucionários do país, reunindo diversas editoras, trazendo nomes nacionais e internacionais de peso, né? O ICL fez a cobertura completa aí dessa edição de 2024, falou sobre muita coisa aí, chamou muitos nomes, olha os nomes que participaram, que interessante, Érica Hilton, Renato Freitas, o Stedley, Jones Manuel, Rita Segato, Raquel Rolnick, Mackenzie Wark, Luca França. Então, gente, vale muito a pena. Você quer saber o que aconteceu lá? Assine o ICL, assista o Flipei e você vai garantir diversos prêmios exclusivos aí. Eu sei que tem pôster, eu sei que vai ter o livro Utopias Piratas aí, A Revolta dos Mouros, Heróis e Renegados da Emergência do Capitalismo. Vai ter um e-book, do Rio ao Mar, uma coletânea de entrevistas, artigos e ensaios sobre a Palestina Livre. E não são um, não, são 2 posters. Olha que posters bonitos aí que é da Flipei aí, gente. Então, já vira membro solidário aí e garanta aí a sua audiência aí para você conseguir ver tudo que aconteceu nessa Flipei de 2024, que vale muito a pena. E amanhã a gente compra a promessa e a dívida e a gente fala do levantamento sistemático da produção agrícola, que é um assunto para a gente ficar de olho, principalmente agora. E agora, na sequência, vocês ficam com o Rolê ICL, com o William De Luca e o Guga Noblat. E amanhã a gente está de volta. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Se liga no que eu vou falar para vocês e tenta entender como isso é chocante e um perigo que a gente nunca viu acontecer desse tamanho aqui no nosso país. Só no ano passado, os brasileiros mais pobres gastaram com apostas mais do que eles gastam com itens de alimentação essenciais, como, por exemplo, arroz. Isso mesmo. O brasileiro gastou mais com apostas do que o país inteiro gastou comprando itens de necessidade fundamental ao longo do ano passado. Isso porque uma doença chamada bets tomou conta do país de uma forma como nenhum outro país do mundo viu até hoje. Só que ninguém pode falar disso, porque os principais canais de televisão, os principais jornais, os principais influenciadores, eles são literalmente comprados por essas bets, com patrocínios milionários que fazem que eles convidem as pessoas, em vez de alertar
dos riscos desse problema. O ICL mais uma vez resolveu enfrentar o que ninguém enfrenta. E no dia 19 de setembro, às 8 horas da noite, a gente vai lançar o documentário Bets, o jogo sujo que ninguém comenta, e quer convidar vocês para participar desse lançamento. E aí, no dia 19 de setembro, a gente vai estar junto, mostrando o que ninguém mostra.